Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, meus queridos, chegamos à nossa oitava aula. E nessa oitava aula, eu irei dar continuidade à abordagem sobre a força da música afro e também falar um pouquinho sobre a importância do samba dentro da nossa cultura, tá? Mas antes de adentrarmos sobre essas questões todas que eu estou falando para vocês, eu preciso lembrar a vocês da importância que é de vocês continuarem a estudar com dedicação os conteúdos que são disponibilizados para vocês. E nesse momento agora, os conteúdos que estão sendo disponibilizados se encontram no módulo 3 do nosso livro. Esses conteúdos foram utilizados para elaborar o exercício que será disponibilizado para vocês nessa semana. Certo? Então, voltando para a questão da música, da força da música afro, vamos primeiro voltar um pouquinho atrás. Lá no período do Brasil colônia, quando começou a escravidão no Brasil, né? Quando começaram a ser traficados pessoas trazidas da África para o Brasil, essas pessoas elas eram colocadas dentro de navios negreiros, nos porões. Elas atravessavam o oceano nos porões desses navios negreiros. E eles não poderiam trazer nada consigo do que eles tinham lá na sua casa, na sua tribo, na sua comunidade. Eles não podiam trazer nada, porque eles eram capturados, então eles não tinham como trazer nada, a não ser registro da sua história na sua memória, como eu falei no último vídeo. Tá? Então, tudo que eles traziam na sua memória, no seu coração, né? Na sua alma. Chegando aqui, esses povos eram levados para onde? Para mercados de escravos, no Pelourinho, aonde essas pessoas eram expostas como objetos, como animais, para ser vendidos, para ser escolhidos. E dependendo se tinham 3 tribos de escravos ali naquele mercado sendo vendido, eles procuravam de uma forma não deixar que pessoas da mesma comunidade, da mesma tribo, fosse para uma determinada região do Brasil. Eles vendiam, tentavam da melhor forma possível dividir. Por quê? Separando essas pessoas, dividindo, os problemas seriam menores para os senhores de escravos. Por quê? Porque eles falavam dialetos diferentes. Então, uma determinada tribo A não conhecia o dialeto da tribo B, da tribo C, da tribo D. Então, eles procuravam misturar. Por exemplo, chegava um senhor de escravos, que queria comprar escravos. Ele procurava comprar escravos. Ele precisava de 3 escravos, mas ele procurava comprar de tribos diferentes, um de cada uma. Por quê? Porque quando eles se juntavam, os conflitos, o entendimento seria menor. Então, esse senhor de escravos teria bem menos problemas nas suas fazendas, nas suas senzalas. E durante o período escravagista,
os negros que aqui já estavam, né? E esse período durou por volta de 300 anos de escravidão no nosso país. Eles faziam o quê? Para se divertir, eles, aos domingos, eles se reuniam. Aos domingos e dias de festas religiosas. E nessas reuniões, nos terreiros das grandes senzalas, esses negros, eles cantavam, eles dançavam. E aí vai surgir um estilo de dança que mistura a música, né, a musicalidade, né, a expressividade do corpo, o batuque, que ele acontecia justamente aos domingos e nos dias de festas religiosas. E falando dessa questão da religiosidade, os escravos, quando aqui chegaram, eles foram obrigados a esquecer a sua religiosidade africana e tiveram que aceitar o catolicismo, né? Tiveram que aceitar o cristianismo. E aí o que acontecia com essas pessoas, com esses escravos? Eles montavam lá na senzala o seu altar com os santos da Igreja Católica. Mas embaixo do altar eles tinham os santos referente à sua religiosidade na África, referente aos seus orixás, né? Aos seus deuses. Então, dessa forma, esses povos conseguiram manter, né, se manter vivos, tentando burlar os senhores de engenho, né, os senhores de escravos, para não perceberem a sua religiosidade de matriz africana. Tá? Então foi assim que eles conseguiram se manter. E hoje em dia tem, no Brasil todo, em vários locais, tem manifestações religiosas com culto à questão africana, né? Dos deuses, né? Dessa dualidade, né? Deixando essa questão da religiosidade, vamos um pouquinho lá para a Bahia, né? Em meados do século XIX, com a necessidade que algumas fazendas do Sudeste tinham de mão de obra, começaram a comprar escravos na Bahia, né, de senhores baianos, né, trazer da Bahia, né, ou seja, migrar esses escravos para o Sudeste. E chegando na região Sudeste, em especial na cidade do Rio de Janeiro, eles vai surgir manifestações, né? Vai surgir no centro do Rio de Janeiro centros de religiosidade de matriz africana, aonde esses negros, alguns desses negros, até alguns já livres, né, que já tinham conseguido conquistar a sua liberdade, eles vão poder dançar, cantar, se expressar da sua forma no seu grupo, né? E aí vai surgir o quê? O samba, a musicalidade do samba. O samba carioca que nós conhecemos vem dos negros africanos, tá? E aí dentro dessa questão do samba vai surgir um dos maiores representantes, que foi o Cartola, que ele foi criado no Morro da Mangueira. Cartola, além de ser um grande músico da música popular brasileira, um grande sambista, ele também foi o principal criador da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, da Mangueira, né? Ou seja, a primeira escola de samba reconhecida no nosso país, né, que teve destaque foi a Mangueira e criada por Cartola. Meus queridos,
Eu espero que esse vídeo possa auxiliar vocês na hora de responder os seus exercícios, tá? Fiquem com Deus, tá? E lave bem as mãos com água e sabão para se proteger contra o coronavírus. Tchau, tchau e até sexta-feira.